Trovão do Rosário é advogado, especialista em Direito Internacional. Muito bom dia, Sr. Bem-vindo. Bom dia. Vamos começar por esta questão da NATO e da Suécia. Não podem ser países independentes e tomar as suas decisões só porque têm a Rússia ali ao lado. Que quadro jurídico é que isto pode configurar, na verdade? Muito bem. Bom dia antes de mais e grato pelo convite. Nós temos que olhar com muito cuidado relativamente à NATO e diversos elementos que desde 1949 se suscitam relativamente à NATO. Desde logo nós percebermos que na sua gênese está uma intenção muito clara de definição dos países aliados, excluindo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, até pela posição que assumiu no desenvolvimento depois do Pacto de Varsóvia, onde a Rússia assumiu, e agora Vladimir Putin tem assumido muito claramente, aquilo que é uma posição de um herdeiro de um legado da União Soviética. União Soviética. Ora bem, a Finlândia e a Suécia têm mantido historicamente diria, até porque a Finlândia ela própria já foi a certa altura anexada pela Rússia, não podemos esquecer, tem assumido sempre uma posição de neutralidade, e não fosse agora esta conduta da Rússia relativamente à Ucrânia, provavelmente não se colocaria junto dos cidadãos finlandeses e mesmo dos suecos a aceitação ou a viabilização, a eventual consulta de futura integração na NATO, onde o que é que nós vamos perceber? Entre a Rússia e a NATO já há, inclusive, o desenvolvimento de uma parceria para a paz desde 1993, na qual se integrou também a Suécia e a Finlândia. Em 1997 há, já não com a Suécia e com a Finlândia, inclusive um ato fundacional da Rússia relativamente à NATO. Ou seja, para nós percebermos que tem havido aqui, paulatinamente, um percurso onde aquilo que eram claramente dois blocos em oposição, com a queda do Muro de Berlim, com aquilo que foi o fim do Pacto de Varsóvia, gradualmente foi tentada aqui alguma aproximação e sempre no âmbito da ponderação da paz. Hoje, a Finlândia, hoje a Suécia, ao pretenderem integrar a NATO, afirmam-se claramente como necessitarem, e fundamentalmente por necessitarem de meios de auxílio ou de defesa, por considerarem a Rússia como uma ameaça, ou seja, agravando toda a relação. Mas é um sinal para a ordem internacional, para a ordem mundial. E ainda se torna mais trágica da Finlândia e da Suécia. Sim, e torna-se ainda mais trágica se nós percebermos que a Suécia e a Finlândia integram a União Europeia. Há uns meses atrás. E mais trágico ainda perceber que o conflito da Ucrânia parece que, não sei se virtualmente, se realmente está a querer alastrar-se cada vez mais e mais e mais. Está também, em tantas questões, tem sido um pretexto para outros modos de atuação. Ou seja, é como nós olharmos, ou considerar-se, não é? Como nós aprendemos em tantos manuais de história, qual é que foi o primeiro momento, foi o início da Guerra 14-18. Se calhar não foi bem a questão de um atentado, se calhar não foi tantas vezes são pretextos. Ou seja, o que nós podemos desde já, de alguma forma, ponderar é o seguinte. Em 2014, quando houve a anexação da Crimeia pela Rússia e a Ucrânia tentou ter apoio internacional, ouviu-se ainda, com o Reino Unido, inclusive integrante da União Europeia, ouviu-se dizer qualquer coisa como, pois, a Ucrânia não faz parte da União Europeia, porque senão nós... O que é que assistimos em 2022? É a circunstância de dois Estados integrantes da União Europeia, e não são propriamente, mesmo que o fossem, dois pequenos Estados, assumirem a necessidade do apoio numa organização internacional, a qual tem como... eu não vou agora, obviamente, pôr em causa o papel de Bruxelas, se é da NATO, etc., mas verdadeiramente está tudo nos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América têm motivado o funcionamento, a ação do próprio Reino Unido, o qual saiu da União Europeia, na definição de um quadro de intervenção ou de auxílio relativamente à Finlândia e à Suécia. Foi exatamente todas essas nuances, a União Europeia, o Reino Unido que exatamente. Saiu... Ou seja, o que é que nós começamos a assistir é, se já havia
sinais evidentes de uma certa desagregação da União Europeia, estes são outros elementos que nos devem fazer refletir com profundidade. Porquê? Porque as necessidades da União são mais militares do que, na verdade, políticas. Isto é, porque a União Europeia dedica-se à política. A União Europeia... À política não, à parte política, queria eu dizer, não é à política. Bom, isso, aliás, levava-nos agora ao discurso não Macron, se dedica à guerra. Não se dedica à guerra, precisamente. É melhor. Pronto. Ou seja, inclusive até agora podíamos os dois continuar esta nossa reflexão da seguinte forma. A União Europeia, se preferirmos até a Comunidade Económica Europeia, a partir de 1957, conseguiu aquilo que Adriano ou o Império Romano, mesmo Hitler, não conseguiram pela força, ou Bonaparte, Napoleão Bonaparte, não conseguiram pela força das armas. Ou seja, através da economia conseguiram esta união que depois se desenvolveu para uma união política, mas manifestamente e que política muito parcial. Pergunto-lhe, que se desvirtuou desde o princípio dos pais fundadores. Esta não é a união que seguramente eles pensavam que seria. Sim, admite-se claramente que não. Eu quando pergunto isto, Soutor, pergunto isto por causa exatamente do conflito regional que está outra vez a existir ali no resto da Europa. Bom, a Europa nunca esteve em paz tanto tempo como desde a circunstância de termos as comunidades europeias, chamemos-lhe assim hoje a União Europeia, por um lado. Por outro, nós termos ideia, inclusive, que se da parte da NATO, a mesma foi-se desenvolvendo para a promoção, a defesa de valores, de princípios do Estado de Direito e democrático, tal possa não ter sido propriamente um requisito inicial. Basta percebermos, inclusive, que Portugal integrou logo em 1949 a NATO, e não era, em 1949, Portugal propriamente um modelo de democraticidade. Ou seja, a própria União Europeia evoluiu e soube-se ir consolidando naquilo que é um modelo de Estado de direito democrático, de defesa e promoção dos direitos humanos e até numa lógica de direitos fundamentais, muito embora alguns dos próprios Estados da União Europeia, o caso da Hungria, o caso, inclusive, da Polónia, se fragilizaram, digamos, neste ponto. Dr. Pedro Trovão do Rosário, muito obrigado por este enquadramento. Já vamos voltar para falar sobre outro